tem uma saída também do Fluminense. Isso porque o John Kennedy, que foi o grande nome, um dos grandes nomes de 2023, que fez o gol do título da Libertadores de 2023, não teve um bom 2024 e agora está sendo, vamos dizer assim, liberado para ir para o Pachuca do México. Ele viajou hoje, chegou no México, vai fazer os exames, se der tudo certo, ele assina com um contrato de 1 ano de empréstimo com o Pachuca. O Pachuca vai ter que pagar 3 milhões de reais para o Fluminense para ter esse contrato de 1 ano de empréstimo. No final tem opção de compra, 70% por 6 milhões de dólares. Então é aí um indicativo do Fluminense se desfazendo de um jogador que foi importante, mas que em 2024 não conseguiu se afirmar, teve atos de indisciplina, o Cano não estava muito bem e seria a vez do John Kennedy ser o titular, mas o menino Cauã Elias acaba sendo o titular nessa temporada. Então o John Kennedy indo para o Pachuca do México, agora só falta assinar mesmo se der tudo certo com os exames. Duas coisas que não aconteceram, né? O torcedor do Fluminense e a diretoria do clube imaginavam que o John Kennedy ia sair por uma grande proposta, sei lá, para um clube europeu, né? Depois do que acontece na reta final da Libertadores. Ou pegar o lugar do Cano. Se isso não acontecesse, ser, né, o camisa 9 do Fluminense. Né? Em 2024, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Eu não consigo pensar no John Kennedy nessa transferência sem pensar que, apenas torcer para que ele encontre um caminho, inclusive como pessoa. É um jovem de um enorme potencial, mas frequentemente envolvido em questões extracampo importantes. É difícil não olhar para ele e não enxergar, antes de tudo, um potencial não realizado, um potencial muito grande não realizado. Como muitos outros jovens do Brasil, por vezes por suas origens, questões familiares, questões sociais, por vezes, enfim, uma série de fatores. Mais um desses talentos que precisavam ser lapidados. Olha, o Fluminense deu a ele inúmeras oportunidades. Na época do Diniz, o Diniz, a gente tinha muitas informações do quanto conversava, do quanto tentava integrá-lo, até que houve um momento que precisou punir, quando houve um episódio na concentração do Fluminense, enfim, uma série de fatores. É difícil fugir da questão do aparente potencial não realizado. Ele tem muita qualidade técnica, muita capacidade, um jogador de qualidade tecnicamente muito bom, veloz, capacidade de atacar em profundidade, de incomodar uma defesa o tempo todo, um atacante muito interessante, mas que não consegue ter uma continuidade. E não dá para dizer, né, Grafite, que um jogador que não teve oportunidade. Né? Teve muito. Às vezes o futebol não dá oportunidade nenhuma e às vezes o futebol dá oportunidade até demais, né? E no caso do John Kennedy, né, o Fluminense insistiu, acho que foi até onde pôde. Agora acho que está sendo anunciada uma desistência do clube, né? Não dá mais. Uma tentativa de recuperar ele em outro ambiente. Talvez. Acho que era mais o Diniz também, né? Que insistia bastante, né? O Fluminense algumas vezes deixou para o Diniz tomar a melhor decisão, tomar a decisão. O Diniz sempre priorizou o ser humano antes do atleta. Essa é uma característica do trabalho do Diniz, da personalidade dele. Mas realmente... E o ano do Fluminense também não foi bom, né? O ano do Fluminense não foi bom, assim, individualmente para quase nenhum jogador, né? E para ele que tem essa dificuldade... Acho que a saída do Diniz pesou bastante, a chegada do Mano com a necessidade de recuperar o Fluminense sem poder dar tanta oportunidade. Ele também não vinha merecendo as melhores oportunidades. Acabou que saindo não pela porta dos fundos, é uma negociação. O Fluminense está ganhando... um valor, ele vai ter uma nova oportunidade e espera, como você falou, né? Que ele possa aproveitar essa oportunidade aí e consiga se dedicar ao futebol. Há exatamente um ano, pouco mais de um ano, a gente debatia aqui, será que de repente na final do Mundial, o Fluminense ia jogar o Mundial de Clubes após ganhar a Libertadores? Se o Fluminense sustenta o jogo um pouco, um certo tempo, no segundo tempo, o John Kennedy não é aquele jogador contra uma defesa adiantada do City, com essa capacidade, essa velocidade, capacidade de atacar a profundidade. Será que ele não é o jogador que, de repente, pode mudar a final e dar aquela esperança de uma surpresa, né? Porque o sul-americano vai como uma surpresa hoje para esse tipo de jogo. E um ano depois, o John Kennedy está indo para o futebol mexicano após uma temporada em que não aconteceu. Seguimos o Sport Center falando agora de Fluminense, as informações do Flu, que já está com alguns jogadores se reapresentando por lá, com o Rafael Marques.
Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, um abraço para o Elton, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O Fluminense começou nesta quinta-feira a preparação para o Campeonato Carioca. O chamado Grupo 1 se reapresentou à tarde no CT Carlos Castilho, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, porque o Grupo 2, que é o grupo principal, os jogadores que atuaram até o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, esse grupo só se reapresenta na próxima quarta-feira, dia 8. Ao todo, 32 atletas foram recepcionados pelo técnico Marcão, que vai comandar o time no Campeonato Carioca nas primeiras 5 rodadas, pelo gerente de futebol, o Paulo Angione, e pelo presidente do clube, Mário Bittencourt. Esse elenco já tem estreia confirmada. Será no próximo dia 12 de janeiro, às 7 horas da noite. O Fluminense vai fechar a primeira rodada do Campeonato Carioca, enfrentando o Sampaio Corrêa em Moça Bonita, estádio que pertence ao Bangu e que está com eliminação e, portanto, pode receber jogos noturnos. Havia uma expectativa que o atacante Paulo Baia, um dos 4 jogadores já contratados pelo Fluminense para essa temporada, além dele, o clube também contratou o zagueiro Juan Freitas, argentino, o volante Hércules, que veio do Fortaleza, e o atacante Joaquim Lavega, que vem do River Plate do Uruguai, ele que é jogador uruguaio. Havia uma expectativa que o Paulo Baia se apresentasse com esses jogadores no chamado Grupo 1, mas ele teve um imprevisto, um problema em relação ao voo que ele tinha marcado e que foi cancelado, e o jogador é esperado amanhã aqui no Rio de Janeiro. Esse elenco do Grupo 1 já começa a fazer trabalho em tempo integral nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho. E uma última informação, o Fluminense autorizou a viagem do atacante John Kennedy para o México. O jogador vai fazer exames médicos e, se tudo der certo, assinará contrato com o Pachuca com duração de uma temporada por empréstimo. Valor fixado em 9 milhões. O Fluminense recebe 3 milhões pelo empréstimo de imediato e, se o Pachuca exercer a cláusula de compra, mais 6 milhões ao final de um ano de contrato.